Querido povo de Deus, o apóstolo Paulo deixou registrado de forma muito clara no capítulo 10 aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, mas não qualquer ouvir, o ouvir da palavra de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nesse momento de proclamação da palavra de Deus, esta é a nossa súplica, a nossa oração, que o bondoso Deus nos dê em rica medida o seu Espírito Santo, para que a sua palavra encontre espaço nos nossos corações e nas nossas mentes, hoje e sempre. Amém. O texto bíblico a ser proclamado como mensagem, de forma também alusiva aos 119 anos do Colégio Concórdia, lembrando dessa parceria muito bonita, centenária entre a nossa escola e a Comunidade de Cristo, é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, pelo menos do versículo 4 até o 9. E diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Lembrando desse dia festivo muito bonito, sobre o qual nos alegramos com as bênçãos de Deus, quero fazer um destaque especial a respeito do nosso colégio, que é a sala de aula. A sala de aula é um espaço diferente, até único, poderíamos dizer. Algumas pessoas até vão pensar agora que têm boas lembranças do seu tempo de estudante. Outras, por outro lado, até vão pensar, ainda bem que eu já me esqueci daquele tempo. Sala de aula era muito complicado. E dentre tantos os aspectos que compõem uma sala de aula, na convivência entre todos os que ali estão, eu quero destacar hoje, lembrando também desse texto do apóstolo Paulo, um aspecto, as perguntas. E eu não vou me referir aqui àquelas perguntas sabidamente interesseiras, aqueles questionamentos ásperos, carregados de prepotência, de malícia, sem qualquer moderação. A gente até quando percebe isso vai se lembrando de vários exemplos das perguntas e das discussões que os fariseus e os líderes religiosos da época tinham com Jesus. As perguntas tendenciosas, com intenções escusas para o Senhor Jesus. Até o Salmo 64, no versículo 6, nos lembra, nos adverte, para que estejamos atentos àqueles que fazem indagações maliciosas, que inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Essa é a advertência do Salmo a respeito dessas perguntas. Mas eu me refiro mesmo àquelas perguntas que notoriamente se destacam pela humildade, pela consciência de que não se sabe tudo. E também aquelas perguntas que se destacam pela humilde disposição de se deixar atingir, de se deixar tocar e mudar pela resposta que virá. É verdade que muitas vezes, dizem os alunos, as respostas não satisfazem. Professores, pastores, gestores, cada um de nós, em cada momento, em cada segmento da sua vida, em algum momento demonstra as suas limitações, as limitações da natureza humana. Mas com Jesus era diferente, sempre foi diferente. O nosso Senhor Jesus tinha uma sala de aula diferente dessa que a gente conhece hoje em dia, dessa sala de aula que provavelmente muitos de vocês frequentaram, eu frequentei.
Jesus ensinou no monte, Jesus ensinou sentado num barco às margens do lago da Galileia, no templo em Jerusalém e nas sinagogas, na casa das pessoas, lembrando de Maria e Marta, e especialmente percorrendo as cidades, aldeias e vilas em toda a região da Galileia. Mas independentemente da situação, do lugar ou com as pessoas com quem Jesus tratava, ensinava, a sua postura era a de sempre estar atento às perguntas, acolher essas perguntas e conferir a cada uma daquelas perguntas um significado eterno, uma resposta definitiva, duradoura, fiel, segura para se seguir. Não é necessário que estejamos numa sala de aula para que tenhamos perguntas. Cada um de nós deve ter as suas no íntimo do seu coração, no profundo coração, como disse o salmista, lá no Salmo 64. Às vezes, algumas perguntas que a gente carrega no coração e na mente, elas vêm, por assim dizer, revestidas de preocupação, de angústia, de incerteza, de ansiedade. O que é que vai ser do nosso país? Como posso ajudar minha família nesta situação, neste drama familiar? O que é que vai ser dos meus filhos? E a minha condição econômica vai melhorar? E esse problema de saúde, como posso enfrentar? Será que esta é a decisão correta que eu devo tomar? E a pregação da palavra de Deus, como que eu posso me envolver mais? Como eu poderia fazer isso? Quando eu penso sobre todas essas perguntas, me lembro imediatamente das perguntas que deviam orbitar a mente e o coração do pastor Mahler, fundador do nosso colégio e da nossa escola, da nossa comunidade. Será que isto vai dar certo? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Eu vou ter o que é necessário para atingir os objetivos que tenho em mente? Imaginemos isso agora, irmãos e irmãs em Cristo, naquele final de setembro e início de outubro de 1902, com 10 alunos matriculados na primeira semana de aula. Imaginemos isso também quando, em 2 de novembro de 1902, 34 pessoas estiveram no primeiro culto luterano confessional em Porto Alegre. Imaginem as perguntas no coração e na mente daquele pastor e de todas as pessoas ao seu redor. Será que isto vai dar certo? Estamos nós no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus quer da gente? Talvez essas sejam as mesmas perguntas que acompanhem os gestores, o diretor, os coordenadores, os professores, os funcionários, os colaboradores da nossa escola hoje, mais de um século depois. Talvez essas também sejam as perguntas que estejam nas mentes e corações dos pastores da comunidade de Cristo, de todos aqueles que fazem parte das diretorias, dos departamentos, das comissões, de cada membro da nossa comunidade. Quantas perguntas nós temos? A gente também não tem como saber quais eram as perguntas que surgiam à mente do pastor Mahler e dos seus colaboradores que, com o passar do tempo, foram se juntando a ele. Mas nós temos uma certeza, uma resposta firme. Para cada nova pergunta, para cada nova situação, lá estava o bondoso Deus, com sua resposta segura, digna de confiança, de apego e de fortalecimento. A cada dia na vida da gente, estimados irmãos e irmãs, na família, na igreja, no trabalho, na cidade, surgem novas perguntas, novas tendências, novos comportamentos, novos conceitos, mudanças atrás de mudanças. E em meio a tudo isso, o bondoso Deus nos sustenta com a sua segurança, com a sua firmeza. Sustentou o nosso colégio, sustenta o nosso colégio. Sustentou a nossa comunidade, sustenta a nossa comunidade, através de servos e servas que o bondoso Deus utilizou com toda ousadia, com toda coragem, com toda firmeza, mas também com toda a atenção, para assim como Jesus, acolher e receber as perguntas e as demandas do seu tempo.
lembrando muito da promessa infalível, eterna, segura, duradoura de Jesus. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Filipenses, que nós ouvimos aqui uma parte, um recorte, era alguém que carregava muitas perguntas e inquietações. E no meio de tudo isso, o apóstolo Paulo escreveu, no versículo 4 do capítulo 4 que nós ouvimos, 2 verbos no imperativo, 2 afirmações, 2 ordens. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu digo outra vez, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Não se preocupem com essas coisas. Perto está o Senhor. Irmãos e irmãs em Jesus, não nos enganemos também a respeito disso que o apóstolo Paulo escreveu. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele não estava deitado num berço esplêndido, contemplando um belo pôr do sol e o clima ameno nas praias do mar Egeu. Paulo estava preso em Roma, por causa da firmeza do evangelho que anunciava, do perdão de Deus a todos. Quantas cabeças, quantas perguntas na cabeça do aprisionado Paulo. E diante disso tudo, tenho eu uma pergunta para cada um de vocês. Diante de todas essas situações, tantas perguntas, questionamentos, indecisões, temos ou não temos motivos para nos alegrarmos? Estamos aqui porque perto está o Senhor. Desanimamos, muitas vezes é verdade, mas seguimos em frente, porque perto está o Senhor. Nós lutamos diariamente contra as tentações do diabo, do pecado, da nossa própria natureza humana, porque perto está o Senhor. Nessas tentações, nessas lutas diárias, muitas vezes nós falhamos, caímos, somos derrotados, vencidos muitas vezes, mas recorremos à força e ao perdão de Deus por causa de Jesus, que nos restaura, que nos dá nova vida, que nos dá segurança, porque perto está o Senhor. Nós oramos e suplicamos ao bondoso Deus que nos conceda tudo o que precisamos, que nada nos falte para que a missão da nossa escola, da nossa comunidade, continue acontecendo, firmes na certeza de que perto está o Senhor. O Senhor que está perto de nós, estimados irmãos e irmãs, com misericórdia e orientação, é o Senhor que foi abandonado na cruz para nos alegrar com a sua vida, com o seu perdão e a sua salvação. Isso sim nos enche de força, de determinação, de coragem, de paz e de alegria, porque perto está o Senhor. E através de nós o Senhor quer estar perto de todos, sem distinção, sem tratamento parcial. O Senhor quer estar perto de todos. Este é o nosso Senhor, estimado irmão e irmã em Jesus. O Senhor que está perto de nós. Por isso nós de fato podemos, junto com o apóstolo Paulo, dizer uns aos outros: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Perto está o Senhor. Que o bondoso Deus esteja perto de ti, assim como esteve ontem, hoje, amanhã e em todos os passos e momentos da tua vida. Que esta certeza esteja enraizada no teu coração e na tua mente. Em Jesus, o Senhor que está perto de nós. Amém.